Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui para falar um pouquinho hoje sobre sacramentos e ordenanças, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre das regras a serem seguidas que estão inseridas dentro do protestantismo e dentro do catolicismo, que são duas vertentes específicas dentro do cristianismo, tá bom? Vou explicar por partes e juntos nós vamos entender o que cada uma dessas duas vertentes prega a respeito das obrigações que você deve ter, ou pelo menos das regras básicas que você deve seguir para poder ter direito à salvação. Sobre isso que nós vamos falar hoje. Bora pro vídeo. Fala, caríssimos irmãos e irmãs! Hoje estamos aqui para poder falar um pouquinho sobre a questão dos dogmas da Igreja Católica e dos preceitos seguidos dentro do protestantismo, tá bom? Olha só, esse vídeo vai ser bem informativo e vai ajudar você a se situar a respeito das outras religiões, tá bom? É bom lembrar que, desde o início que eu fiz o canal, eu não criei esse canal com o objetivo apenas de falar sobre o cristianismo e sobre o pentecostalismo, o protestantismo, tá bom? Eu abordo aqui diferentes pautas de diferentes religiões, tá bom? E fiz alguns vídeos a respeito de passagens específicas, fiz um vídeo a respeito de situações específicas, situações também que abordam o cotidiano dos cristãos, e dessa vez estou aqui trazendo mais uma vez algumas definições dentro de diferentes vertentes do cristianismo, né? Hoje eu vou falar aqui especificamente do catolicismo, né? E do neopentecostalismo, tá bom? Dentro do neopentecostalismo e dentro do catolicismo nós temos preceitos a serem seguidos. Porém, os mesmos levam consigo nomenclaturas diferentes, tá bom? Dentro do catolicismo, a gente tem os sacramentos, tá bom? Os sacramentos são ao todo 7, tá bom? 7 sacramentos que são seguidos pelos católicos para a testificação da graça de Deus em sua vida, tá bom? Separei aqui os 7 sacramentos, vamos falar um pouquinho sobre eles, depois vamos falar também sobre as ordenanças. Ordenanças essas que são vividas dentro do neopentecostalismo, tá bom? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o catolicismo e depois vamos tratar a respeito do neopentecostalismo, ok? Vamos lá. Dentro do catolicismo, nós temos 7 sacramentos, tá bom? E vou começar aqui a falar um pouquinho sobre estes sacramentos, ok? E dentre os sacramentos, o primeiro, e eu acredito que o mais famoso, até porque ele é presente tanto dentro dos sacramentos da Igreja Católica quanto dentro das ordenanças da Igreja Protestante, tá bom? Está o batismo, que é a purificação dos pecados e a incorporação da Igreja, tornando-se membro do corpo de Cristo, tá bom? O batismo, basicamente, é uma forma como você se integra à Igreja Católica, tá bom? Dentro do catolicismo. Depois do batismo, temos o segundo sacramento. Segundo sacramento que é nomeado como confirmação. O que é esta confirmação? Como o próprio nome já diz, é um momento em que você confirma sua crença através de um rito, tá bom? Esse rito consiste em uma unção com óleo, né? Esse é uma espécie de celebração, só para deixar bem claro. Envolve a unção com óleo. Normalmente ela é feita por um bispo, tá bom? E também ocorre a imposição de mãos, né? Quem não sabe, imposição de mãos é pôr a mão sobre a cabeça, tá bom? Vou tentar deixar uma imagem representativa aqui do lado para vocês verem uma representação básica aí da confirmação, que é um dos sacramentos da Igreja Católica, ok? Vamos continuar aqui com o terceiro sacramento da Igreja Católica. Só um instantinho. Bom, vamos lá. O terceiro sacramento da Igreja Católica que nós temos hoje dentro da Igreja Católica é a Eucaristia, tá bom? Para quem não sabe, a Eucaristia consiste em se alimentar do sangue de Cristo, beber do sangue de Cristo e se alimentar do pão que representa a carne, tá bom? O pão representa a carne e o suco de uva representa o sangue de Jesus. Você se alimenta do suco de uva e da carne, fazendo um lembrete do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz, tá bom? Lembrando que a Eucaristia, que é este momento, né, de se alimentar da carne e do sangue, que seria o suco de uva e o pão, ocorre durante a missa católica, tá bom? É bom a gente lembrar disso, porque isso é um detalhe muito importante.
é a parte mais importante, né? É bom a gente deixar isso claro. É a parte mais importante dentro da missa católica. É o momento em que os católicos se reúnem ali para poder se alimentar do sangue e da carne de Cristo Jesus, na forma do suco de uva e do pão. Temos o quarto sacramento. O quarto sacramento é a penitência ou confissão, tá bom? O que é a penitência ou confissão? Como o próprio nome já diz, penitência e confissão. Quando a gente fala de confissão, a gente está falando de confessar, ou seja, deixar os seus pecados à mercê de Deus. É como se você confessasse, dissesse, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Dentro da Igreja Católica, até onde nós temos conhecimento, a penitência, a confissão, ela é feita ao padre, tá bom? E a penitência é uma espécie de castigo, digamos assim, que você cumpre, que você sofre por cometer o erro. Você cumpre essa penitência e você é considerado santificado. Você é considerado uma pessoa salva, tá bom? Temos o quinto sacramento. O quinto sacramento é a unção dos enfermos, tá bom? Eu acho que isso já está bem claro, unção dos enfermos. Esse sacramento, ele concede graça para suportar a dor e a morte, tá bom? Pode também ocorrer a cura física, mas não é esse o principal objetivo. É te dar suporte para que você possa ter uma facilidade maior em suportar a dor, suportar a morte, tá bom? Pelo menos isso dentro do sacramento, que é a unção dos enfermos, tá bom? Sexto sacramento, galera. O sexto sacramento é ordem. Quando a gente fala de ordem, você já tem uma ideia de que tem a ver com algum tipo de concílio, tem alguma coisa a ver com um tipo de conselho, algum tipo de pré-determinação, de cumprimento de função, e é justamente para isso que serve a ordem, tá bom? A ordem é basicamente a sua vocação ou função dentro da comunidade, que seriam os diáconos, ou padres, ou os bispos, tá bom? São esses os cargos que fazem parte aí da ordem. Lembrando que é um sacramento, tá bom? Ou seja, não quer dizer que você, participando disso, você vai ser salvo, mas isso testifica de que Jesus está contigo, de que a graça de Deus, ela está em você, tá bom? Sétimo sacramento, e é o último que nós vamos falar aqui a respeito da Igreja Católica, é o matrimônio. É um dos ritos da igreja, não é essencial, né, para a salvação, mas fazem lembrança à à união de Cristo com a igreja. É interessante a gente lembrar que Deus e a igreja, juntos, formam apenas um. E é justamente para isso que serve esse sacramento. Para poder fazer uma lembrança de que Deus instituiu o casamento. Deus foi quem instituiu o matrimônio, tá bom? Não é algo humano, é algo divino, ok? Este é o último sacramento da Igreja Católica, tá bom? Vou explicar um pouquinho sobre a definição do sacramento no final desse vídeo e também um pouquinho sobre a ordenança, tá bom? Agora, indo para o protestantismo, a gente tem as ordenanças. O que são essas ordenanças? O próprio nome já diz ordenanças, é uma ordem, tá bom? É algo que você deve seguir e obedecer, ok? Dentro do protestantismo temos duas ordenanças, tá bom? Ordenanças essas que são o batismo, que também é um sacramento lá no catolicismo, aqui é uma ordenança, tá bom? Olha só. Ele confirma a aceitação do evangelho e a transformação feita por Jesus em nossa vida, tá bom? Batismo, como eu acabei já de definir aqui, eu usei a definição básica, mas eu preciso discutir a respeito porque o batismo ele é muito importante, tá bom? Todo cristão tem que ser batizado. Por quê? Porque o batismo é uma confirmação de que Jesus transformou a sua vida. A partir do momento que você é batizado, você está testificando que você foi salvo, que você está em Cristo Jesus, que a graça de Deus está presente na sua vida, tá bom? A partir do momento que você é batizado dentro do protestantismo, você está renunciando todos os pecados
que você cometia antes, você a partir de agora não cometerá. É óbvio que você continua como pecador. O batismo ele não te torna incapaz de pecar. Até porque, se fosse assim, o batismo seria uma mentira. Porque o Senhor Jesus disse em sua palavra que nós pecamos. E quando dizemos que não pecamos, estamos pecando. Então, o batismo ele não nos torna incapazes de pecar, mas ele faz um lembrete de que estamos compromissados a lutar contra o erro, lutar contra o pecado que a todo momento nos assola e nos persegue, ok? A segunda ordenança, tá bom? Gente, eu tive que voltar aqui rapidinho, correu um erro aí de gravação. Eu tive que fazer uns negócios aqui no meu celular, mas já tô de volta aí, tá bom? Desculpem esse corte. Vamos lá. A segunda ordenança da igreja protestante, da igreja evangélica, seria a nossa Santa Ceia, tá bom? O que ela faz? Ela nos integra ao corpo de Cristo, a igreja, e faz um lembrete ao sacrifício feito por Jesus, tá bom? Então a Santa Ceia seria um momento ali que as pessoas se reúnem, né, para fazer o que eles fazem lá na Eucaristia da Igreja Católica, que é o momento em que a gente se reúne ali para poder fazer o consumo do pão, que representa a carne de Cristo Jesus, e o suco da uva, que representa o sangue de Cristo Jesus, tá bom? Tudo isso é feito numa espécie de cerimônia que é realizada mensalmente. Essas são as duas ordenanças, ok? Dentro ali do protestantismo a serem seguidas, tá bom? É necessário que você siga essas ordenanças para que você venha se considerar um membro do corpo da igreja, tá bom? É isso. Vamos lá. Vamos trazer uma definição rápida aqui do que seria as ordenanças e o que seriam os sacramentos, tá bom? Vamos deixar um negócio claro aqui. Eu vou trazer uma definição básica e vamos entender aqui rapidamente. O sacramento, ele é um sinal visível de uma graça invisível, tá bom? Ou seja, quando você segue os sacramentos da Igreja Católica, você está testificando de que você participa da graça, que você é salvo em Cristo Jesus, tá bom? Então é assim, você cumpre os sacramentos, você pode se considerar salvo, tá bom? Já na ordenança, nós temos uma definição um pouquinho diferente da que nós estamos habitualmente acostumados a acreditar, tá bom? Olha só qual a definição de ordenança. Olha, são um sinal visível da verdade salvadora da fé cristã, da fé do cristão, e não como um meio de obter a graça de Deus. Ou seja, olha, preste muita atenção. Quando você cumpre as ordenanças, você deixa visível que você participa da fé, que você tem fé em Deus e que você tem conhecimento e participa desta graça salvificadora. Mas isso não testifica que a graça de Deus está na sua vida e que você está salvo, ok? Então, sacramentos são uma forma de você testificar da salvação de Cristo Jesus na sua vida. Ordenanças são uma forma de testificar de que você está em busca da salvação, ok? Vamos deixar um negócio claro aqui, gente. Dentro do protestantismo e dentro do catolicismo, tanto os sacramentos quanto as ordenanças testificam de que você é um cristão, testificam de que você busca cumprir a lei de Deus, ok? Porém, nós temos que ter em mente que, independente de qual seja a sua vertente, independente de qual seja a sua religião, simplesmente cumprir sacramentos ou simplesmente cumprir ordenanças não te torna salvo ou digno de salvação. Até porque temos que estar em constante busca e arrependimento para alcançarmos a graça salvadora e vivificadora de Cristo Jesus. Ok? Esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço a você que ficou até o final, assistiu. Peço a você que deixe seu like, se inscreva, para que eu venha fazer mais vídeos como esse, tá bom? Obrigado pela sua presença, pela sua atenção e até a próxima.